Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem instigante. O texto A Graça é para Desgraçados dois. A ideia aqui é explorar um pouco como se entende a fé, a graça divina. E o texto contrasta duas formas, né? Uma mais centrada no nosso esforço, em regras, e outra que, segundo a análise, vem direto das Escrituras. O ponto de partida é interessante. Descreve uma certa religiosidade meio crítica, sabe? Normativa, quase amarga. E para jogar uma luz nisso, o material usa um exemplo bíblico bem forte. Ok, vamos desdobrar isso. Isso. A proposta é justamente investigar essa comparação que o texto faz. Ele pega a narrativa do cego de nascença, lá em João 9, para construir o argumento sobre como a graça se manifesta ali. E é uma manifestação bem diferente dessa visão mais, vamos dizer, baseada em regras ou méritos. Essa descrição inicial no texto é bem direta. Fala de crentes que parecem batizados em tanque de limonada. Uma acidez constante, né? E detalha características. Gente que só vê erro, que é sempre do contra, que às vezes muda de igreja por, sei lá, questões de ego. Exato. E que reivindica para si uma espiritualidade superior, né? Até exclusividade nas bênçãos divinas. Chegando a ponto de ver outros como escória, como diz o texto. É pesado. Bem pesado. E o argumento central do material é que essa postura toda acaba distorcendo a própria ideia de graça, sabe? Como assim? Bom, deixa de ser um presente, algo gratuito, e vira uma coisa condicionada. Condicionada a regras, a rituais, aos interesses do grupo ou da pessoa. O texto classifica isso como uma perspectiva humanista e reducionista, ou seja, muito focada no que o ser humano faz ou não faz. Entendi. E quais seriam as consequências disso, segundo o texto? Olha, as consequências que o texto aponta são curiosas. Ele menciona o surgimento de doutrinas como a tal maldição hereditária, sabe? Aquela ideia de que problemas de hoje são culpa de pecados lá de trás de antepassados. Seria uma forma de explicar os infortúnios. Ah, sim. E quando as coisas não vão bem, o que acontece? Aí a sugestão é buscar mais rituais, quebra de maldições, jejuns especiais, penitências. É como se fosse preciso fazer mais alguma coisa para consertar. Por outro lado, se tudo vai bem, ótimo. É visto como uma confirmação de que aquele caminho, aquelas regras estão certas. O foco sempre volta para as ações humanas, né? Para tentar gerenciar ou merecer o favor divino. Mas o material não fica só nessa crítica, né? Ele apresenta um contraponto forte com essa história bíblica que você mencionou. Como exatamente a passagem de João 9 entra aqui? Então, ela entra como um espelho, sabe? É João 9, a partir do versículo 18 até o 38. A situação é a seguinte: um homem, cego de nascença, é curado por Jesus, e aí começa um interrogatório bem intenso por parte dos líderes religiosos da época. O contraste que o texto explora é justamente entre esses líderes e o homem curado. Certo. E qual é o ponto central desse contraste na análise que o texto faz? Olha, de um lado você tem os religiosos, eles estão muito presos às interpretações deles da lei de Moisés, focados em regras, em questionar a origem do poder de Jesus, querem saber se ele cumpriu o sábado do jeito certo, se era pecador segundo os critérios deles, essas coisas. E do outro lado? O homem que foi curado. Do outro lado, o homem. O testemunho dele é de uma simplicidade incrível. Ele basicamente diz: olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ponto. Verdade, é muito direto, né? Comparado com toda a complicação que os outros tentavam criar ali. Exatamente. E a leitura que o material faz disso é que esse homem recebeu a graça, a cura, a visão gratuitamente. O texto enfatiza isso, sem nada fazer por merecê-la. Não teve ritual antes, não teve barganha, não teve demonstração de mérito algum. Foi um ato que, segundo a fonte, exemplifica a graça que não só cura o corpo, mas também abre os olhos espirituais. E isso leva à adoração, porque depois o homem reconhece Jesus. E aí vem a frase-chave do material, que é muito boa. Se assim fora, se dependesse de algo nosso, a graça já não seria graça. Perderia a essência de ser um dom, né? Perderia totalmente, seria outra coisa, não graça. Então fica bem clara a oposição que o texto monta. De um lado, essa visão de justiça, de relacionamento com Deus baseado em obras, regras, méritos.
representada pelos religiosos na história. E do outro lado, a manifestação de uma graça que simplesmente acontece e transforma, como no caso do ex-cego. Precisamente. O argumento do material é que essa passagem bíblica mostra a natureza da graça como uma clareza que nem precisaria de interpretações mirabolantes, sabe? É uma graça que age direto na necessidade humana, sem exigir pré-requisitos. Entendi. Então, resumindo essa tensão que o material explora, a graça é vista como um presente, algo que não se compra nem se merece, ou é algo que se alcança por um caminho de regras, rituais e méritos, seja do indivíduo ou do grupo? E a análise usa a força desse relato de João 9 para defender a primeira visão, né? Mostrando essa graça incondicional, transformadora. Exato. E isso nos leva a um ponto final bem interessante que a própria narrativa bíblica provoca. A gente tem que lembrar que, no final da história, lá em João 9, o que acontece com o homem curado? Reexpulso da sinagoga pelos líderes religiosos, né? Pois é, ele é expulso. Ele não se encaixou no sistema deles, na forma como eles entendiam as coisas. E isso levanta uma questão importante que o material meio que deixa no ar para a gente pensar. Considerando essa reação de expulsão, o que isso pode sugerir sobre como sistemas estabelecidos, religiosos, sociais, enfim, costumam perceber ou reagir quando se deparam com algo como essa graça gratuita? Essa graça que não se encaixa nas suas regras, nos seus méritos definidos, nas suas estruturas de controle. Fica aí a reflexão.